E se você estiver lendo a Bíblia do jeito errado? Essa é uma questão muito importante e precisa ser considerada. Olá, eu sou Samuel Góes e você está no nosso canal TND Clube Teológico. E hoje nós vamos tratar sobre a maneira pela qual nós devemos nos aproximar das Escrituras. Se você quer aprender mais, fica com a gente. E a ideia de você ler a Bíblia é algo maravilhoso. Mas a pergunta, você está entendendo? Você entendeu a mensagem? Qual é a maneira pela qual você se aproxima das Escrituras? Uma vez, uma conhecida chegou até mim dizendo: Pastor Samuel, é muito bonito os textos bíblicos, são muito bonitos os textos bíblicos, mas não é tão confiável e tem muitas contradições. Duas perguntas eu fiz a ela e até hoje ela não me respondeu. Quantas vezes ela leu a Bíblia e quais são essas ditas contradições? Sim, ela não me respondeu. A verdade é que muita gente aproxima-se da Bíblia com as lentes pelas quais são construídas no nosso período. E isso faz toda a diferença quando você precisa considerar o que nós chamamos da dupla natureza das Escrituras. Você quer entender realmente o que a Bíblia tem para você? Você quer entender realmente o que Deus, através da Bíblia Sagrada, tem para o seu coração? Então você deve considerar esses dois pontos. A primeira delas é a dupla natureza das Escrituras. Sim, ao mesmo tempo que a Bíblia é divina, ela é humana. E aqui nós precisamos desmiuçar um pouco aqui, analisar um pouco esses dois pontos. Primeiro, a natureza divina das Escrituras. Considerar a natureza divina das Escrituras deve ser levado em conta dois aspectos importantes. Primeiro, o fato de sermos criatura, estarmos limitados, estarmos com a natureza do pecado que ainda bloqueia o bom entendimento e, portanto, nós devemos considerar isso. O outro aspecto, o outro ponto que precisa ser considerado, ainda no aspecto da natureza divina das Escrituras, é o fato de Deus ser infinito, ser alguém, é um ser totalmente outro, distante da gente na sua infinitude e também na sua santidade. Ora, se você considera Deus, de fato, santo, infinito, totalmente outro, distante da gente, e o fato de sermos limitados e sermos ainda estarmos com a natureza do pecado, isso deve ser levado em conta. E como que a gente consegue transpor esses obstáculos? Esse obstáculo, no aspecto da natureza divina, somente pela oração, somente por buscar a Deus, somente orando a Deus. E aí tem uma frase de João Calvino que dizia: orare et labutare, ou seja, ela é divina, então eu tenho que orar porque é a mensagem de Deus ao nosso coração. O aspecto humano das Escrituras, nós precisamos abordar 4 pontos importantes. O primeiro é o linguístico. Ora, eu falo português e às vezes tenho até dificuldade com algumas frases e algumas conjunções. Fato é que a Bíblia foi escrita numa linguagem distante da gente, no aramaico, no grego e no hebraico. Ora, essas 3 línguas estão distantes da cultura de muita gente. E nós podemos nos aproximar no aspecto da natureza humana através dos bons dicionários, dos bons livros, dos léxicos e alguns comentários que trazem aquela cultura para que a gente consiga construir o pano de fundo e considerar as línguas originais. O segundo aspecto da natureza humana das Escrituras, que deve ser levado em conta, é o fato da filosofia da época. Ora, uma coisa é o nosso entendimento no nosso período em que vivemos. A outra coisa totalmente diferente é o entendimento das pessoas no período bíblico, um período distante da gente.
um período em que a filosofia de mundo, a visão de mundo era totalmente diferente. Então nós precisamos considerar esse aspecto. Terceiro, é o fato dela estar distante da gente no tempo. A parte mais nova da Bíblia tem mais de 2000 anos. E isso precisa ser levado em conta. Existe um tempo, uma margem gigantesca de tempo que precisa ser considerado. E o quarto ponto é a ausência dos autores humanos. Nós não temos mais o apóstolo Paulo para simplificar ou tirar alguma dúvida. Para isso, nós precisamos dos bons materiais, da boa teologia. A pergunta é, como que eu entendo a mensagem de Deus por meio da Bíblia? Considerando a dupla natureza das Escrituras. Se por um lado ela é divina, se por um lado ela é a palavra de Deus ao nosso coração, nós devemos orar, nós devemos reconhecer a nossa limitação. Se por outro lado ela é humana, nós devemos considerar a distância no aspecto linguístico, o filosófico, o temporal e o autoral. Considerando esses dois pontos, nós vamos nos aproximar do significado mais próximo possível. E em oração, entendendo que é a mensagem do Deus que salva para o nosso coração, que é pecador. Fazendo assim, nós vamos ter êxito. Gente, se você gostou, se foi proveitoso para você essas dicas de como você deve se aproximar da Bíblia, deixa o seu like, compartilhe com amigos, parentes, vizinhos. Fica aqui no nosso canal, TND Clube Teológico. Nossa visão é simplificar o máximo para transformar as informações em vida transformada. Fica com a gente e até a próxima.